Estão connosco Cristina Rodrigues, deputada do Chega, Mariana Leitão, líder parlamentar da Iniciativa Liberal, Paulo Moacho, do LIVRE, e Paula Santos, líder parlamentar do PCP. Boa noite, bem-vindos. Deixem-me dizer, porque convém referi-lo, que o convite foi feito ao PSD e ao PS, ambos os partidos declinaram esse convite feito pela RTP. Cristina, para o Chega, quais são as matérias fundamentais e que, no entender do partido, devem merecer essa mudança nesta revisão constitucional? Olá a todos, boa noite. Eu só queria fazer duas notas. Uma, porque já falaram aqui nas questões, na campanha, nisto não foi falado, o Chega tem um capítulo específico só para uma revisão constitucional e, portanto, obviamente que nem todas as pessoas foram ler o programa, mas estava lá implícito. Mas as que foram sabiam ao que iam e, portanto, sabiam que estava lá esse ponto. E, portanto, não foi uma mera referência, como poderá ter sido noutros. Outra questão, de facto, é que na 15ª legislatura, onde houve um processo que foi explotado precisamente pelo Chega, todos os partidos foram a jogo e, portanto, todos apresentaram propostas. Portanto, parece-me que há aqui um consenso, se o havia na 15ª legislatura, parece-me que também há agora um consenso de que, efetivamente, a revisão constitucional merece a atenção dos partidos na Assembleia da República. E, portanto, de facto, concordo aqui com a Mariana quando diz que não percebo o alarmismo. Até porque este é um processo que é participado, só não é participado se os partidos da esquerda se auto-excluírem desse processo. De resto, o Chega tem, desde sempre, votado favoravelmente propostas da esquerda como da direita e, portanto, vai tudo depender depois digamos assim, da forma como cada um fizer as suas votações. No que diz respeito ao Chega e às propostas que fez. Nós estamos neste momento a fazer uma proposta de revisão constitucional melhorada relativamente à última e, portanto, porque o processo que houve, ele de facto chegou quase ao final, foi feita uma discussão bastante intensa, foram ouvidas entidades, foram pedidos pareceres e, portanto, decorrente daquela discussão que houve anteriormente, nós estamos a fazer uma proposta que está ligeiramente alterada. De qualquer forma, uma das questões importantes é a questão da neutralidade ideológica da Constituição. Outro ponto terá a ver com questões relacionadas com a justiça e com alguns impedimentos que neste momento o texto da Constituição de alguma forma obstaculiza, nomeadamente no que diz respeito ao enriquecimento ilícito ou à questão das penas perpétuas. Também no que diz respeito à questão de uma melhor articulação entre os serviços públicos e privados, ou seja, no sentido também aqui de haver um chapéu do sistema público, mas com recurso aos privados e aos cooperativos ou sociais, o que for necessário. Por fim, existe também uma das preocupações, diz respeito a uma reforma do poder político, no sentido de retirar alguma carga política à nomeação de alguns órgãos, como até já foi mencionado no início aqui da nossa discussão. No caso do Chega, Cristina, qual é a visão que o partido tem para os serviços públicos? Bom, no fundo, acaba por ser Está em linha com a Iniciativa Liberal? Nesta circunstância está. E no que diz respeito à saúde, eu julgo que é importante nós usarmos aqui alguns dados. Houve um estudo que foi feito pelo Observatório da Saúde que nos diz que cerca de 50% das pessoas inquiridas não conseguem marcar uma consulta de especialidade. Em 2021, quase 70% das pessoas recorreram ao privado. E isto, sim, é criar uma distinção entre as pessoas, é criar um obstáculo. Porque há uma saúde para aqueles que têm dinheiro e há uma saúde para aqueles que não têm dinheiro. E nós não podemos deixar estas circunstâncias, portanto, afetarem a saúde dos portugueses. E, portanto, aquela que é a resposta do Chega é que a pessoa deve ser encaminhada para a primeira resposta possível, independentemente de ser uma resposta no privado ou no público. E até porque também já foram feitos estudos sobre isto, os portugueses não têm nenhum tipo de problema em recorrer a um ou ao outro, portanto, confiam no setor, seja no público, seja no privado, as pessoas querem ser tratadas, as pessoas querem ter acesso à consulta, as pessoas querem ter acesso à cirurgia que precisam, é-lhes absolutamente indiferente onde. E, portanto, esta é, de facto, uma saúde, aquilo que o Chega defende, é uma saúde centrada na pessoa. E acho que não devem ser circunstâncias históricas que estão agora aqui a ser mencionadas e que, de facto, com todo o respeito, parece que o PCP parou, de facto, na história. E tem que haver realmente esta evolução, temos que olhar para o nosso país, temos que olhar para as dificuldades que existem. Em muitas zonas onde falham os serviços de saúde, onde eles não existem de todo, as pessoas têm que se deslocar imensos quilómetros para conseguirem ter acesso aos serviços de saúde e, portanto, deve sim haver uma rede pública por todo o nosso território
que deve ter também protocolos com o setor privado. E quem diz isto para a saúde, diz isto também para a educação, é uma situação idêntica. Em relação a grandes empresas, julgo que o país conhece a posição da IEL. Em relação à TAP, no caso do Chega, há uma ligeira divergência relativamente se deve ser ou não totalmente privatizado. A questão do Chega é que considera que o controle sobre a TAP deve ser público. Ou seja, pode haver participação privada, isto porque consideramos que, tendo em conta a realidade do nosso país, temos a região autónoma da Madeira, dos Açores, temos uma população emigrante muito grande e, portanto, tem que se assegurar um controle efetivo de rotas também para essas zonas onde muitos dos portugueses estão atualmente a viver e, portanto, não consideramos que possa estar absolutamente 100% na mão de privados. Cristina Rodrigues. Sim, só queria fazer uma nota relativamente à questão da prisão perpétua, que é uma questão que vocês gostam particularmente de falar, mas que na maioria dos países... Não, eu não tinha falado, foste tu primeiro a falar. Pronto. E, portanto, na maioria dos países na Europa têm prisão perpétua. De facto, o Chega propõe que possa ser revista. Países como Alemanha, Inglaterra, França, o próprio Tribunal Europeu dos Direitos Humanos considera que não é uma pena que seja excessiva. Portanto, André Ventura tem falado em crimes graves, mas Sim. de que crimes é que... Homicídio, por exemplo. Nós tivemos uma situação em França, uma menina luso-descendente que foi morta brutalmente e a pessoa que a assassinou foi condenada à prisão perpétua, porque o tribunal considerou que esta pessoa não tinha condições para viver em sociedade. E é isto que nós queremos assegurar, porque sempre que libertamos uma pessoa que não tem condições para estar em liberdade, essa pessoa pode voltar a repetir o crime e pode voltar a matar mais alguém, pode voltar a violar mais alguém. 30 segundos para contraponto da prisão Sim, o perpétua. nosso sistema de justiça já tem formas de acautelar essas Não situações, tem. não Sabe precisa de perfeitamente que não prisão tem. perpétua e a maior parte dos sistemas que têm prisão perpétua verdade. têm para crimes absolutamente excepcionais e dos Muito mais bem, graves dos muito mais bem. E graves. homicídio, não não é é? aquilo que o Chega tem defendido. Não, isso não e é não é aquilo verdade. que o Chega tem defendido Isso não é quando verdade. apresenta propostas, nomeadamente para permitir a violação do domicílio e de Não, correspondência isso não tem- por isso é razões de outro segurança assunto. pública. Porque tem que haver um tem tudo a ver equilíbrio. com o mesmo. Tem que haver um Tem tudo a ver com o equilíbrio mesmo. entre aquilo Não é que um são as equilíbrio. necessidades de Não é um segurança e as equilíbrio. necessidades de salvaguarda dos dados Estas questões estão na pessoais das pessoas. Constituição. Claro Estão na que estão. Constituição por causa do Claro que regime de estão. 50 anos que nós vivemos antes da democracia. Muito bem, e é então? isso, E agora tem que ver a realidade dos dias regime de que o hoje. Chega está a querer voltar com este tipo de propostas. Vocês só querem defender os bandidos. Não é, Lamento isso informar. é totalmente mentira. Do lado Aliás, da quem saúde, tem muitos bandidos no grupo do lado parlamentar da é o saúde, Chega. porque vocês Não é já o sabem o que é que não Livre têm. sequer. Porque É o vocês têm Chega. 4 É ou o 6, ou lá o que é que é agora. É o Chega Por isso é que que não tem têm ninguém. bastantes. Portanto, Primeiro têm que se calhar- trabalhar para ter deputados, um grupo exato. parlamentar como deve ser. Vamos Depois, se calhar, ouvir podem preocupar-se com para o resto. terminar o nosso...